Oi, bom dia. Aqui é a professora Adriana novamente. Nós vamos continuar falando sobre relações métricas no triângulo retângulo, tudo bem? Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 108 e nós vamos fazer a correção dos exercícios que estão na página 108 e também na página 109. Beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: calcule as medidas marcadas em cada triângulo ou retângulo utilizando as relações métricas. Então, para a gente analisar, o exercício 1, o primeiro triângulo ou retângulo que foi dado é um parecido com este. As medidas que estão faltando, que estão marcadas e não tem valor, é a medida da altura e a medida do cateto C. Então, a partir daí, a primeira que a gente vai analisar, qual é a primeira que nós já podemos calcular? Analisando, nós temos que a medida de um dos catetos, a medida da hipotenusa e eu quero descobrir o outro cateto. Então, eu posso aplicar uma das relações que é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá? Para descobrir o valor de um dos catetos, lembram, a gente faz a subtração da hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado que foi dado. Então, o cateto C, que eu quero descobrir qual é o valor, eu faço a hipotenusa, que é A, menos o cateto, que eu vou chamar de B. Então, C ao quadrado. O valor da hipotenusa é igual a 13 nesse triângulo, o lado maior do meu triângulo ABC, menos o cateto B, que nesse caso é o lado que corresponde a 12. Os dois elevados ao quadrado. A partir daí, eu tenho que C ao quadrado é igual a 13 vezes 13. C ao quadrado não, falei errado. C ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, que é 169, 13 vezes 13, menos 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que vai dar 144. Logo, C ao quadrado é igual a 169 menos 144. Quando nós fazemos esta subtração, vai dar 25. Logo, a medida do cateto C é igual à raiz quadrada de 25. E nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, o cateto C mede 5. Encontrei a medida do cateto C, completo aqui no meu desenho. Agora falta descobrir a medida da altura. As fórmulas que trabalham, que relacionam a altura do triângulo com os seus lados, nós temos duas. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das suas projeções, da projeção do cateto em relação à hipotenusa. Nós não temos a medida da projeção, então nós não podemos utilizar esta fórmula. Uma outra fórmula diz que a medida da hipotenusa multiplicada pela altura é igual à multiplicação dos catetos. Então, pera lá, eu tenho a medida da hipotenusa? Sim, beleza. Tenho a medida dos catetos, dos dois catetos? Sim, também. Então, eu posso utilizar esta fórmula. Então, utilizando uma outra relação métrica para calcular a medida da altura. Então, a hipotenusa multiplicado pela altura é igual à multiplicação dos catetos. É esta a ideia. Quanto vale a minha hipotenusa? Olha aqui, a minha hipotenusa vale 13. Então, eu tenho 13, H, que é o que eu quero descobrir, multiplicado pelos, é igual à multiplicação dos catetos. Então, os catetos são 12 e 5. Então, é igual a 12 vezes 5. Completo, 12H, 12 não, coloquei errado, 12 vezes 5, 60. Para descobrir o valor de 1H, basta dividir 60 por 13. Então, a altura é igual a 60 dividido por 13. Como não dá uma divisão exata
E nem um decimal exato, a gente pode deixar na forma de fração, tudo bem? Então, a medida do cateto C é 5 e a medida da altura é 60/13, beleza? Agora, nós vamos para a segunda questão. Vou apagar aqui para fazer o desenho do triângulo correspondente ao exercício B. E nós vamos dar sequência. Então, vamos lá. No item B, nós temos, deixa eu pegar aqui o meu livro, um triângulo parecido com este. Ele é retângulo no vértice A, tem o triângulo ABC, a altura desse triângulo formou ângulo de 90 graus, um dos catetos mede 12, a hipotenusa mede 24, e eu preciso agora descobrir as projeções M e N. Tudo bem? Então, vamos lá. O que aqui está faltando é o valor dessas duas letrinhas que representam as projeções dos catetos em relação à hipotenusa. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer isso? A primeira ideia é verificar entre as relações métricas qual que eu posso utilizar que trabalhe as projeções. Nós temos que a medida do cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Oba! Então, eu já posso trabalhar aqui para descobrir o valor do M, de Maria. Então, quando eu olho para o meu triângulo, o 12 é o cateto B, porque ele é o lado oposto aqui ao meu ângulo. Então, eu vou dizer que o cateto B ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa pela sua projeção. Só isso. Qual é o valor do cateto B? Vou analisar o desenho. O cateto B vale 12. Então, 12 ao quadrado é igual. Qual é a medida da hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, ou o lado oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa vale 24. E a projeção M é o que eu preciso descobrir. Então, 24 vezes M. Venho aqui, 12 ao quadrado. Quanto é? 12 vezes 12, 144. Igual a 24M. Para eu descobrir qual é o valor de um único M, eu preciso fazer 144 dividido por 24. Logo, M é igual a 144 dividido para 24. Quando eu faço esta divisão, quanto vai dar? Dividindo 144 por 24 é igual a 6. Então, eu encontrei o valor do M. Então, eu sei que o M vale 6. Ótimo! Que beleza! Consegui descobrir o valor do M. Agora falta o N. A maneira mais simples para a gente determinar esse valor, qual é? Eu sei que a hipotenusa vale 24, uma das projeções é 6. Então, as duas projeções juntas têm que resultar em 24. Então, a projeção que corresponde ao cateto, não. A letra N de navio, ela é igual à medida da hipotenusa, que é 24, menos a projeção M, que é 6. Então, N é igual a 24 menos 6, ou seja, N é igual a 18. Por quê? Quando eu faço M mais N, tem que resultar em 24. Então, 6 mais 18, 24. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Item C. Eu vou apagar este e vou agora desenhar o triângulo que nós temos na letra C, ok? Então, vamos lá.
apagando este aqui. Item C, tenho o meu triângulo. Esse está desenhado em uma posição diferente da que vocês estão acostumados. Então, aqui eu tenho o meu triângulo retângulo em A também. Então, o ângulo de 90 graus é no vértice A. O meu triângulo ABC. A partir desse triângulo, foi traçada a altura. Era para ter ficado certinho, mas tudo bem porque eu estou ao contrário. Apareceu uma intrusa aí, né? Vamos lá, meu amorzinho, ela é teimosa, gente, que é uma beleza. Desceu, vamos lá, vamos continuar. Faz de conta que não aconteceu nada. Então, temos aí o nosso triângulo. Retângulo no vértice A. Foi dada a medida de uma das projeções, que é 9. Uma outra projeção, que é N, e essa medida aqui, essa letrinha A, e aqui, ó, 15. Então, vamos analisar. O que nós temos nesse triângulo? Nós temos uma das projeções e a medida da altura. E eu preciso descobrir o que nesse triângulo? Preciso descobrir o valor da hipotenusa e também o valor da outra projeção. Então, vamos lá? Qual das fórmulas que a gente pode trabalhar? Nós temos uma fórmula que trabalha com altura, uma relação, na verdade, que diz que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Então, a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Aí a gente vê, quanto é a altura? 15. 15 ao quadrado. Quanto vale m? 9. Quanto vale n? Não sei. Vou colocar a letra para indicar. Agora eu faço 15 ao quadrado. 15 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Igual a 9n. Para descobrir o valor de um único n, nós temos que dividir o 225 por 9. Por quê? 9n juntos resulta em 225. Para descobrir o valor de um único n, eu vou fazer a divisão. Então, n é igual a 225 dividido por 9. E quanto é 225 dividido por 9? 225 dividido por 9 é igual a 25. Oba! Já tenho o valor dessa projeção. Que beleza! É igual a 25. E agora, para eu descobrir qual é a hipotenusa, olha que legal. Uma projeção é 9, a outra projeção é 25. As duas juntas resultam na hipotenusa. Então, a minha hipotenusa é igual à soma das projeções m mais n. Então, a projeção m é igual a 9. A projeção n é 25. Então, 9 mais 25 é 34. Ok, encontrei o valor da hipotenusa. Ótimo! Agora, nós vamos para a questão 2. A questão 2, ela é um pouquinho